Sejam todos muito bem-vindos ao Tarô da Semana. Eu sou Márcia Koch e a semana que está em análise vai de 23 a 30 de agosto de 2026. No nosso Tarô da Semana, nós temos as orientações do tarô, dos oráculos, para que você tenha uma orientação, algum direcionamento para a sua semana. Além disso, também sugiro que as orientações trazidas pela astrologia, pelo signo, pela lua dessa semana, que você equilibre essas informações e também possa utilizá-las da melhor maneira possível. Ainda estamos hoje dia 23, numa lua crescente em Capricórnio. E essa lua crescente em Capricórnio ainda traz os seus efeitos na segunda-feira. Nós entramos no sábado, na lua crescente em Capricórnio, domingo, e também a segunda-feira, dia 24, estaremos sobre o efeito dessa lua. O que a lua crescente Capricórnio vai fazer? O Capricórnio é o workaholic de todo o nosso zodíaco. É aquele que é o louco pro trabalho, faz todas as planilhas, coloca tudo na ponta do lápis, vai organizar, planificar, vai fazer toda a sua metodologia, porque a vida dele é para o trabalho. Não importa qual é o trabalho, pode ser o trabalho que traga o rendimento, e esse é o que ele mais olha, mas o trabalho doméstico, o trabalho com a família, todos os tipos de trabalho, porque ele vai a fundo, ele põe foco. E já durante essa semana, nós vamos ainda na terça e na quarta-feira estar na lua crescente sobre os efeitos do signo de Aquário. Se o Capricórnio foi orientado àquela fermentação, levedando a massa, colocando mais energia, crescendo mais essas potencialidades, espero que você aproveite. Aquário, nessa lua crescente, vai crescer a sua intuição, a sua vontade de mudar o mundo, a sua vontade de conhecer novas tecnologias, crescer todo esse conhecimento, toda essa vontade, porque é isso que Aquário faz. Novas portas, novas possibilidades. E ainda na quinta-feira, dia 27, pré-eclipse lunar, estaremos no signo de Peixes a partir das 4 horas da tarde e 4 minutinhos. É o momento em que Peixes vai comandar essa parte final da lua crescente. E o que Peixes faz? São águas internas, emocionais. Cuidado com essas dualidades, porque o Peixes traz a dualidade e a tua espiritualidade vai estar mais aflorada, as intuições. Então fique alerta com tudo isso, porque já na sexta-feira, 28, na madrugada, lá pelas 11 e pouco da noite, até 1 e pouquinho da manhã, nós teremos esse processo do eclipse lunar na lua cheia, porque todo eclipse lunar coincide com uma lua cheia e todo eclipse solar coincide com uma lua nova. Então nós tivemos as novidades do eclipse solar e agora nós vamos trazer os encerramentos com o eclipse lunar. Mas isso é assunto para um outro vídeo, que aí eu vou trazer todas as orientações para cada um dos signos nesse período onde os efeitos do eclipse lunar, e ainda mais numa lua cheia, vai trazer sempre esses encerramentos, esses fechamentos de ciclo no próximo vídeo. Hoje o assunto é o tarô da semana, mas o alerta e direcionamento é isso. Aproveite ainda as energias da lua crescente para crescer aquilo que você pode, tanto no trabalho, toda a parte material. Fique alerta com todas essas intuições que Aquário traz e observe as emoções e a tua espiritualidade, ok? Vamos dar início aos nossos trabalhos, vamos colocar já de ladinho aqui alguns dos nossos oráculos que nós vamos trabalhar e já vamos pedir para você vibrar alto, vibrar forte, vibrar no merecimento. Vamos pedindo também a orientação dos nossos arcanjos. Qual é o arcanjo que vai trazer para nós o ancoramento do nosso trabalho para o nosso tarô da semana? Já caiu uma cartinha aqui, que é Jofiel. Eu nem cortei o baralho, eu vou aceitar Jofiel, porque diz o seguinte: limpe o seu espaço, livre-se da desordem, limpe a energia ao seu redor e use o Feng Shui. Olha só, se você quiser printar, Arcanjo Jofiel. Quando está falando de limpeza, de organização, é exatamente esse período que é um pré-eclipse, porque se nós vamos falar de encerramentos,
a limpeza do espaço, aquilo que não serve mais, aquilo que você não usa mais, que só está ocupando espaço, que às vezes a gente não consegue mais achar, a gente precisa limpar. Por quê? E por que que ele fala de usar o Feng Shui? Se você não sabe, eu sugiro que procure um especialista em Feng Shui, porque às vezes a prosperidade, a área da prosperidade está dentro de um espaço onde tem um guarda-roupas. Imagina que esse espaço da prosperidade cai no quarto do filho mais bagunceiro, onde o armário está de pernas para o ar. Significa que a prosperidade também da família está de perna para o ar. Mas, Márcia, é o quarto do filho, e como que eu vou fazer? Não importa. Você vai ter que pôr ordem na casa e o seu filho também. Talvez com uma conversa, talvez trazer algo para um outro quarto, observar. Mas, Márcia, eu não sei como fazer isso. Olha no YouTube, procura ali que você tem como fazer. É uma coisa simples. Se você tiver a planta baixa da sua casa, você consegue fazer, eles te orientam na internet como você fazer uma determinada divisão e já achar. Simples, um livro de Feng Shui já ajuda. Você sabendo o básico, e não é nada de fazer, colocar curas, plantas, ou nada disso, não estou falando disso, eu estou falando para você identificar. Então, limpe a sua casa, identifique através do Feng Shui quais são as áreas para que você olhe aquilo e fala: nossa, entendi qual é o problema de determinadas coisas. Às vezes a área da prosperidade cai dentro da lavanderia. Então, se tiver, do sucesso, da espiritualidade, aí você vai entender que a área, você olha aquela área da casa, que a gente sempre tem uma área da casa que está mais bagunçadinha, isso é normal em todas as casas. Não existe casa perfeita. Casa de revista é casa de revista. Então, o que vai acontecer nesse momento? É onde a gente dá aquele estralo e fala assim: nossa, entendi o porquê as coisas não estão andando bem. Então vamos lá, pessoal, já temos aqui Jofiel e vamos ver qual é a intenção desta semana, esse nosso primeiro oráculo aqui. Vamos dar início ao oráculo das intenções. Qual é a intenção para essa semana? O que tem para ser dito, revelado, orientado, alertado? Qual é a intenção desta semana aqui para todos aqueles que acompanham o tarô da semana? Quais são as orientações? A intenção dessa semana é harmonia. A harmonia. Quando a gente fala de harmonia, que carta linda, né? É uma flor de lótus azul, dizendo o seguinte: há harmonia em todas as coisas do universo. Abra as portas do emocional, entre em sintonia com o seu ser e desfrute de uma vida plena. Harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo e o seu próprio fluxo. Então, se está pedindo para você fazer uma limpeza energética, aqui está pedindo uma harmonização. Faça essa harmonização, porque harmonizar as energias da nossa casa, e a casa pode ser todo o ambiente, como pode ser essa casa aqui, a nossa moradia, a moradia do nosso espírito, pode ser essa, porque precisa de harmonização, exatamente para que tudo flua. Às vezes as pessoas falam: não acredito nessas bobagens, não acredito em tarô, em Feng Shui, não acredito em nada dessas coisas. Tá bom, então continue no seu mundinho, continue nas suas coisas, porque vai chegar uma hora que tudo muda, tudo. As pessoas uma hora cedem e simplesmente o que vai acontecer? Vai acontecer que tudo vai dar liga e a gente vai entender o porquê que as coisas fluíam e outras não fluíam. Vamos lá para o tarô? Qual é o tarô da semana? O que tem para ser dito, revelado, orientado, alertado? Quais são os alertas e direcionamentos para todos aqueles que nos acompanham no tarô da semana? O que podemos trazer aqui de orientação para essa semana, ainda de lua crescente, nos signos de Capricórnio, Aquário e Peixes, e ainda também para o tarô dessa semana, porque vale de domingo a domingo o nosso tarô, e vamos ter no meio, quase no finalzinho, um eclipse lunar, trazendo os encerramentos.
Vamos lá? Primeira carta, a transformação, a morte. Temos também um 9 de espadas aqui. Um rei de copas, um rei de copas aqui pra gente. Trazemos também um 6 de paus. Um 6 de paus aqui pra gente, nessas orientações dessa semana. Que mais? Os amantes, os enamorados. Trazemos também uma rainha de espadas, colocar aqui tudo em ordem, e o carro. Bom, nessa semana está dizendo para a gente o seguinte: nós temos que transformar a nossa vida, buscar essa mudança interior, exterior, abrir novos caminhos, entender que às vezes também essa noite escura da alma, quando a gente vem com um 9 de espadas, aquilo está nos tirando o sono, e pode ser qualquer coisa, pode ser às vezes um momento do trabalho, pode ser um estudo, pode ser alguma coisa que você precise transformar e está ainda procrastinando. Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu transformo? Será que não? E isso está te tirando o sono. Está te deixando ansioso para algo novo que você quer fazer. O Rei de Copas está dizendo o seguinte para a gente: pode seguir adiante, porque eu, como seu pai aqui, o que é o pai? O pai é o provedor, é aquele que não deixa faltar nada, ele vai equilibrar todas as energias emocionais para trazer essa sustentação que nós precisamos. Vai trazer também, pedindo para você, aqui através do 6 de paus, que você tenha um pouquinho também de equilíbrio nas suas doações, naquilo que você vai doar. Você pode auxiliar, mas só que cuidado com essa carta aqui, para você não virar aquela pessoa que está sempre de mão aberta. Sempre batem na sua porta, ô vizinho, ô família, ô não sei quem, pode me ajudar, estou precisando tanto de uma ajuda, de uma colaboração, de um monte de coisa, todo mundo lá atrás aplaudindo, falando, nossa, como você é legal, como você é boazinha, e você está se lascando de verde, amarelo, azul, cor-de-rosa, roxo, para resolver os seus BOs. E ninguém está falando absolutamente nada para você, simplesmente você não sabe falar não, e você não tem aquele equilíbrio necessário entre o dar e o receber. Porém, nos é dito que você tem escolhas para serem feitas. Você pode escolher agradar os outros e não agradar a você. Você pode escolher agradar o seu chefe, pode agradar o seu companheiro, sua companheira, mas às vezes esquecendo de você. E está dizendo que tudo na vida nós temos escolhas, nós podemos fazer o nosso caminho através de todo esse aprendizado. E a nossa querida rainha de espadas está falando para você o seguinte nessa leitura toda aqui: olha, você é forte, você é determinado, determinada, é corajoso, é corajosa, tem muitas ideias, é competente naquilo que faz. Por que você não pega tudo isso e coloca em prática? Segue em frente, segue aquilo que você tem que fazer, tenha força, tenha coragem, tenha determinação, não fique pensando e esperando que alguém vai fazer por você, porque vai chegar um momento que você vai precisar colocar velocidade e escolha naquilo que você vai fazer. O carro está dizendo exatamente isso. Se você não escolher, a vida vai escolher por você. Se você não escolher o caminho da luz ou da sombra, como ele aqui representa, uma hora a luz ou a sombra vai te escolher. Então coloque, olha a motocicleta aqui, está dizendo o que para você? Velocidade. Nós não estamos mais aqui para esperar as coisas caírem do céu. Nós precisamos e devemos fazer a nossa parte e fazer escolhas boas e às vezes não tão boas, faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso entendimento, faz parte de estar humano. Então saiba escolher, saiba que essa semana você tem bons caminhos, boas transformações, tem alertas, tem direcionamentos aqui, mas são escolhas. A gente tem escolhas com a carta
do carro, a gente tem escolhas com os enamorados, e a gente tem uma nova escolha aqui com a carta da morte. Então são 3 cartas falando de mudanças, de escolha, de direcionamento. Faça a sua parte, porque os nossos BOs somos nós que temos que arrumar. A gente pode pedir ajuda aos céus, mas a gente precisa se ajudar. E qual é aqui o conselho do tarô? Quais são os conselhos? Quero 3 cartas aqui, uma já virou aqui na minha mão, um as de espada, de paus, já vou mostrar para vocês, essa quis virar e desvirou, mas vai aqui, oh meu Deus do céu, o diabo, falando da materialidade, e virou aqui mais 2, 3 cartinhas, vou aceitar todas, que é a rainha de copas, o rei de pentáculos e a roda da fortuna. Olha pessoal, interessante. Fundo do deck, o 2 de bastões, o 2 de paus. Essa é uma carta interessantíssima e eu já falo para vocês por quê. Conselho do tarô. São essas cartas que saíram, as de paus, o diabo, a rainha de copas, o rei de pentáculos e a roda da fortuna. O que tudo isso está dizendo para a gente? Novos trabalhos, novas materializações vão chegar nas nossas mãos, chegam nas tuas mãos. Só que você também novamente tem escolhas. Olha aqui a cartinha da materialização. Quem é o diabo? Ele está ali falando, olha, tem o dinheirinho, tem o sorvetinho na mão. Novamente, caminhos, escolhas. Então, está dizendo para você escolher. Tudo a ver com a energia de finalização do eclipse, porque quando eu finalizo algo, eu tenho que escolher algo novo para fazer. Então ele está dizendo o seguinte, as ideias vão chegar, as oportunidades vão chegar, só que você precisa saber escolher, escolha da melhor maneira possível, escolha o que diz o seu coração, escolha aquilo que vai nutrir a sua alma, o seu conhecimento, o seu coração, o seu eu, vai nutrir aquilo e vai encher de prosperidade ao seu redor. Você vê que ela tem peixinhos, ela tem uma mesa farta, ela tem tudo isso aqui ao seu redor. Significa que tudo fluiu e a escolha foi a certa. E fazendo a escolha certa, você vai chegar na sua completude, que é o nosso rei de pentáculos. Quando a gente está falando do rei de pentáculos aqui, ou de ouros, como é chamado, é o empresário do tarô, é aquele que batalhou, que fez a sua parte e que chegou lá. E a roda da fortuna nos traz um alerta aqui, porque dependendo da escolha que você irá fazer naquela nova oportunidade que vai chegar à sua mão, você pode estar no alto da roda ou na parte baixa da roda. Mas a vida é sempre assim. Uma hora estamos em cima, a roda gira, né? Uma hora em cima, outra hora embaixo, e assim é o fluxo da vida. É muito difícil a pessoa se manter 100% no topo da crista da onda ou 100% na baixa da onda, na depressão. Sempre haverá esse fluxo. Não que você uma hora está na opulência, outra hora você está na miséria. Nada disso. É uma questão de fluxo, de seguir adiante. E o rei está dizendo assim, você escolheu certo e você fez essa roda girar, as coisas prosperaram e chegou aquilo que você precisava. Ou você fez uma escolha que talvez não fosse muito boa, então espere que essa roda vai girar e faça novas escolhas e siga. São opções, são caminhos, não tem nada fechado neste momento, mas está dizendo que tudo tem alertas e direcionamentos. E tudo isso vai casar exatamente com as primeiras cartas que nós tiramos. Da harmonia, a orientação, a energia inicial é da harmonia, para você se harmonizar, e da limpeza do seu espaço, o arcanjo Jofiel dizendo para você, limpe seu espaço, organize, faça com que as coisas fluam ao seu redor, para que tudo tenha solidez e também tenha um pouco mais de firmeza. O fundo do deck nos traz a carta do 2 de paus. Olha a carta na mão dele, pessoal. Olha o que ele tem, carta não, ele tem um globo na mão e uma varinha na outra. O globo é o mundo, ele vendo aqui o que ele vai conquistar. Colocou ali, projetando, já mentalizando, fazendo exatamente isso.
Onde eu quero chegar? E olha a carta que tem abaixo dele também. Eu tenho um rei de paus, que está falando a respeito de novas realizações e completudes de trabalho. Só que ele lembra muito a carta do imperador aqui. Se vocês olharem, ele vai lembrar o rei, o imperador, colocando ordem no seu reino. Quando a gente precisa de ordem, de novo, remete ao arcanjo que está dizendo para nós: organize seu espaço. Quando a gente organiza, os olhos começam a ver coisas que, quando a gente está, às vezes, naquele nosso dia a dia, naquela bagunça, que às vezes a gente deixa. E eu sou humana, e aí eu posso dizer, eu, você e todo mundo, a gente deixa as coisas, às vezes, meio bagunçadas ali. Se a gente não colocar ordem, você vai se habituando, se acostumando, e chega uma hora que aquilo lá começa a fazer parte da mobília e você deixa de fazer aquilo que você precisa, você deixa de olhar para o seu futuro e colocar novas perspectivas de vida. Então, põe as perspectivas, organize, porque tudo no final vai dar certo. E o fundo do deck é sempre que a gente fala que é o oculto, as profundezas e o que tem lá dentro mais enraizado dentro de nós. Tá gostando desse vídeo? Deixa seu like, comenta, compartilha. Se fizer sentido, coloca um comentário aqui. Márcia, gostei do vídeo, fez todo sentido para mim. Márcia, essa semana realmente eu tenho novas oportunidades, decisões a tomar, eu tenho coisas para fazer e o vídeo está me ajudando a realmente tomar essa decisão, a leitura dessa semana. Então não esquece de deixar seu like, comentar e compartilhar. E agora vamos ver qual é a orientação que nós temos aqui. Vamos trazer o nosso oráculo com o tarô da floresta, não é o tarô, é o oráculo da floresta, né? Que vai nos trazer alguma orientação. E a orientação que veio, qual que é? Espiritualidade. Olha que carta linda, pessoal. Espiritualidade. Quando fala pra gente de espiritualidade, não está falando de espiritismo, não está falando de espírita. O que é a espiritualidade? É essa reconexão com o seu eu superior, com a divindade, com a causa primária de todas as coisas, com a fonte suprema, com o arquiteto do universo, com a grande luz, com a fonte criadora, não importa, é com o nosso Pai, aquele que nos trouxe a vida. E a tua espiritualidade, você pode se conectar de várias formas. Você pode fazer uma oração, você pode acender uma vela, quem gosta das velas, e aí colocar uma intenção, quem gosta das cores também, colocar também uma vela para uma limpeza, você usa uma vela preta para banimento. Cuidado com aqueles que têm preconceitos, às vezes com cores de vela. Gente, é tudo crença limitante. Traga, ative essa espiritualidade para que tudo ao seu redor fique muito mais claro, leve e suave. Então, a orientação é que você tenha essa espiritualidade fluindo para você. E para finalizar, a afirmação eu sou. O que nós temos para essa semana do eu sou? O que tem para ser dito, revelado, orientado, alertado? Qual é a afirmação que nós iremos fazer nos próximos 7 dias? Repita quantas vezes for necessário, repita quantas vezes voou. Agora eu não sei se voou uma. Se vai ser uma ou quantas vão ser. Eu sou livre de toda escassez e escolho viver uma vida próspera. Eu sou livre de toda escassez e escolho viver uma vida próspera. Gente, repita isso quantas vezes for necessário. De novo, escolha. A palavra que veio muito forte aqui na nossa leitura é escolha. Então, saiba escolher, saiba dizer sim, saiba dizer não. Mostre todo o seu potencial de escolha, toda a sua sabedoria. Lembre-se que você é livre de toda a escassez e escolhe viver uma vida próspera. Eu sou próspero e abundante, eu sou próspero e abundante, eu sou próspero e abundante, eu estou livre de toda a escassez,
eu estou livre e sou livre de toda a escassez. Eu acho que assim é melhor. Eu sou livre de toda a escassez. Tem várias formas de você afirmar e colocar essas intenções em práticas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido, espero que vocês possam utilizar da melhor maneira possível todas essas orientações. Vibrem alto, vibrem forte, e para finalizar, pegue a sua água. Se não tiver, dá uma corridinha lá, pegue a sua água, mas se não tiver, mentalize o reservatório doméstico da sua casa e vamos pedir a fluidificação de todas as águas. Vamos nesse momento, agradecendo a espiritualidade amiga que nos orientou nessas leituras oraculares, e vamos pedindo que todas as águas sobre a mesa dos reservatórios domésticos, de todos os corpos físicos, as águas da fonte primária e de todas as águas planetárias possam ser fluidificadas, aliviando todas as dores do corpo e da alma. Que essas águas tragam a transformação necessária a cada um de nós, fortalecimento e saúde plena. Que assim seja, assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a sua água traga todas as energias necessárias, saúde plena para você, para sua família. E te agradeço a todos. Não esqueça de deixar o seu like e nós nos encontramos no próximo vídeo. Gratidão, fiquem com Deus, até a próxima.